Olá pessoal, tudo bem? Então na nossa última aula a gente viu algumas aplicações em grafos. Primeiramente a gente viu a busca em largura, né? E basicamente a ideia é eu fazer uso de uma estrutura de dados que é do tipo, é uma lista, né? Especificamente uma fila, em que eu vou inserindo esses nós na fila, né? Os nós do grafo à medida que eu for visitando-os, né? E basicamente para a gente fazer um controle sobre os nós que já foram visitados ou estão sendo visitados, nós temos então três tipos de cores, né? Em que branco significa que o nó não foi visitado, cinza o nó foi visitado uma única vez e azul todos os nós foram visitados. Quer dizer, é uma coisa interessante também que a partir do momento que o nó perde a sua cor branca, ele não volta mais a ter essa cor. Isso é muito importante para a gente calcular, tá, a complexidade da busca em largura, que é O de V mais Z. Tá? Muito importante, né? Não é porque eu tenho esse for, né, dentro de uma outra estrutura, que é esse while aqui, acabou ficando meio ruim para visualizar, tá na outra página, porque eu vou ter uma complexidade de O de V vezes E, tá certo? Bom, por fim, nós temos uma outra busca, que é a busca em profundidade. Ela é muito similar à busca em largura. Tá? A gente pode entender ela como se fosse vamos assim, uma busca em largura, só que como estrutura de dados eu vou utilizar uma pilha, né, ao invés de uma fila. E basicamente a ideia é muito simples. Né? Eu tenho que ter sempre um vértice para poder começar, mas não existe esse requerimento, né, de eu ter esse nó fonte de maneira tão específica a busca em largura, que significa que eu posso simplesmente passar um grafo qualquer e pegar sempre o primeiro nó, tá certo? Para poder fazer. Né? Então, basicamente, dado que eu tenho um grafo, né, e um vértice qualquer, então como é que funciona o algoritmo de maneira geral? Então, coloco esse nó V, tá certo? Então, funciona aquela mesma história com as cores. Todo mundo tem a cor branca, coloco o nó V na pilha, tá certo? A cor dele passa a ser cinza. E eu verifico então quais são os vizinhos de cor branca de V, né? Porque significa então vizinhos cor branca significa que eles ainda não foram visitados, tá certo? E para cada vizinho então de cor branca, o que a gente vai fazer, né? Eu reinicio o processo de busca a partir desse meu nó. Então, por exemplo, a gente tem uma situação aqui que é o nó U, que ele é vizinho de V, coloco o U na pilha e continuo o processo. A gente fala que é uma busca, mas na prática eu não, assim, a concepção do algoritmo em si não requer um elemento para buscar, tá? Na prática, isso pode ocorrer, né? Mas um nome talvez mais correto para esse algoritmo seria varredura em profundidade, tá certo? Porque na verdade eu simplesmente estou fazendo uma caminhada e percorrendo, né, todos os nós do meu grafo. Isso vale também tanto para busca em profundidade quanto para busca em largura, tá certo? Bom, a ideia é bastante simples, né? A gente tem aqui um exemplo, tá? Então, na prática, dá para explicar tudo isso pelo exemplo. Então, essa é a minha figura 12. Eu suponho que eu comece pelo nó A, né? A gente tem todos os nós com custo infinito, tá? Só para inicializar o algoritmo. Então, basicamente, o que acontece, né? Começo pelo nó A, como a gente está vendo aqui, e vou analisar seu vizinho. Nesse exemplo, pessoal, eu acabei utilizando o nó B, mas poderia ir pelo nó C também, tanto faz. É mais como sendo um critério de implementação, né? E no nosso algoritmo, como a gente precisa dar um ID para cada nó para fazer indexação no vetor, a gente acabou utilizando 0, 1, 2 e 3. Né? Se eventualmente o C fosse 1 e o B fosse 2, eu iria buscar pelo nó C primeiro. Tá? Então, na prática, tanto faz. Então, tem a busca. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando o algoritmo, busca em profundidade. Coloco o A na pilha, tá certo? Então, a gente tem uma pilhinha aqui que eu vou colocar o A. Depois, então eu vou procurar o vizinho dele, o primeiro vizinho dele. Quem que é? É o B. Tá? Coloco o B na pilha. Então o que o B vai fazer? Vai procurar os vizinhos dele com cor branca. O A é vizinho dele, mas não tem cor branca. Então temos essas duas possibilidades. Por implementação, colocamos o nó C. O nó C vai fazer a mesma coisa. Quem que é o vizinho branco? Estamos aqui agora. Quem que são os vizinhos brancos? Somente o D. Colocamos o nó D na pilha.
tá certo? E com isso a gente vai também atualizando aquele custo, tá, pessoal? Que simplesmente eu vou somando. Cheguei nessa situação aqui, ó, onde eu fico parado. Por que que eu fico parado? Porque não tem não tem mais nó branco para eu visitar, né? Então o que que a gente faz? Coloco a cor azul por nó D, né? O que que isso significa? Que ele vai sair da minha pilha, tá certo? Volto a recursão para o nó C. Não tenho mais, né? Nenhum nó vizinho branco. Ele também vira azul e sai da pilha, tá certo? A recursão vem então para o nó B. Também não tem vizinhos em branco. Sai da pilha. E o mesmo acontece para o A. Não tem vizinhos mais brancos. Sai da pilha, tá certo? Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Na prática, essa minha árvore de caminho, de profundidade, da busca em profundidade, que a gente lembra que o algoritmo da busca em largura ele gera uma árvore, e o algoritmo da busca em profundidade também. Então, a minha árvore é essa aqui, né? Eu tenho, então, A, tá certo? Eu tenho o nó. Essa seria a minha árvore, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui? Deixa eu voltar a caneta. Nós temos esta situação aqui, ó. Essa é a minha árvore, que é que tá aqui com os nós em vermelho, tá? Como é que ficaria a complexidade, então, desse meu algoritmo? Então, na prática, vamos dizer assim, ele é feito de maneira muito similar, tá certo? A busca em largura. Então, como é que funciona, tá? Aqui, pessoal, tem duas funções, tá? Na busca em largura eu só tinha uma única função. A função principal é essa. Então, basicamente, o que que eu tenho? Eu tenho esse for, que ele executa para todos os nós do grafo. Então, ele é o quê? Ele é θv, tá certo? Pois bem, aí eu vou ter esse outro for aqui, ó. Esse for aqui, o que que ele faz? Ele percorre todos os nós do grafo e faz a inicialização. Tudo bem? Depois, eu tenho, então, esse outro for. O que que ele faz? Depois de eu fazer... O que que é a inicialização? Atribuir a cor branca, atribuir o custo zero e o predecessor. Lembra? É que é aquele nó que tem a precedência sobre ele na árvore, tá certo? Pois bem, legal. O que que esse for aqui faz? Então, olha só, para cada nó no grafo, então a gente sabe que esse for aqui, com certeza, vai percorrer também θv. Tá legal? Então, para cada nó do grafo, tá? Se o nó tiver a cor branca, todo mundo tem a cor branca, então pelo menos uma única vez todo nó vai ser invocado, vamos dizer assim, né? E ele chama essa função visita node. O que que essa função faz? Olha só. Bom, a partir do momento, ela simula, né, que o nó entrou na pilha. A partir do momento que o nó foi visitado, ele recebe a cor cinza para denotar que ele está sendo avaliado no momento, e o custo dele sempre aumenta mais 1. Tá legal? Bom, olha só aqui, ó. Para cada nó vizinho do node, então o que que acontece, né? Esse if, pessoal, que ele vai fazer? Ele vai chamar pela recursão novamente, como a gente tinha visto naquele pseudo-algoritmo. Esse if ele só vai ser executado para os nós, para os vizinhos que tem a cor branca. Lembrando que então o nó ele só vai ter a cor branca uma única vez. A partir do momento que ele troca de cor, ele nunca mais vai voltar a ser branco. Então esse if ele só vai executar para todas as arestas do meu grafo. Tudo bem? Então o que importa para nós é quantas vezes o código que está dentro do if vai ser executado. Ele vai ser executado por isso uma vez para cada aresta. Tá? Ele vai entrar. E essa função vai ser chamada. Então na prática eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui. Tá? Tudo bem? Não necessariamente ele vai passar por todas as arestas. Tá certo? Então, como ele não vai necessariamente passar por todas as arestas, para não ficar repetindo coisas, ele é O de E. Tá legal? Então, se eu voltar algo aqui, ó, eu tenho então esse for, que ele é θv, mais a complexidade dessa função, que é O de E, certo? Então, nós temos que a complexidade final é igual à busca em largura. É O de quem? V, tá? Mais E. Tudo bem? Só lembrando, para a gente não se confundir, que não é O de V vezes E. Tá certo?
Então essa é a nossa busca em profundidade, tá? Essa aqui é a resposta também do algoritmo, igual a gente fez na busca em largura. Vocês podem, então, mudar o grafo para vocês fazerem outros testes, tá? Igual da maneira similar, né? A busca em largura, a definição do grafo está aqui, tá, pessoal? Então aqui vocês podem fazer o grafo que vocês quiserem, tudo bem? Lembrando que a gente numerou os nós. Então, o nó 0 é o A, o B, o C e o D, para poder fazer o ID e indexar no vetor, tá? Então, o que significa que o nó A é vizinho do B e do C, e assim sucessivamente, tá? O nó B, ele é vizinho do A, do C e do D, e assim vai. Então, com essa formulinha aqui, ó, vocês conseguem testar qualquer grafo, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Abraços.